Então, muito bem-vindos a este podcast, Conversas com a Alma. E eu trago sempre pessoas com quem confio, com quem já passei algum tipo de experiência, pessoas que me ajudaram, pessoas que têm uma história inspiradora e que eu tenho muito orgulho em partilhar aqui. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial para mim, que é a Vina Fernandes, e que me ajudou num processo de que eu estava de depressão e que dormia mal, e foi a primeira vez que eu experimentei a medicina ayurvédica. Foi uma novidade para mim, eu não sabia como é que me poderia ajudar. E a verdade é que passado uma semana que eu comecei a fazer o tratamento, e o tratamento foi tão simples quanto uma mistura de ervas, uns óleos essenciais que fazia automassagem, e passada uma semana eu senti uma transformação, comecei-me a sentir melhor, comecei a dormir bem, e eu pensei, como é que é possível o resto do mundo não saber que isto existe? Porque eu também não sabia. E por isso eu fiquei mesmo muito fã do trabalho da Vina e hoje eu realmente recomendo, porque é uma medicina incrível e a Vina é uma médica espetacular, maravilhosa. E por isso ela está aqui hoje. Muito obrigada, Vina, por teres aceito estar aqui no podcast. Obrigada, Rosário, também pelo convite. Olha, Vina, eu primeiro, antes de se calhar de falarmos um bocadinho mais da medicina, da tua carreira, podes falar só um bocadinho de ti, onde é que nasceste, o que é que gostas, porque na verdade a tua história também é muito interessante. Sim, eu lembro-me de nós na primeira consulta de tu perguntaste se podíamos ser amigas e eu achei aquele tão bonito e, e pronto, e fez com que a gente partilhasse um bocadinho mais e foi muito giro. Então, o meu pai é indiano, a minha mãe é portuguesa, no entanto eu nasci em França. E cresci em Monchique, no Algarve. Um, e depois fiz um curso de massagem, terminei os estudos no Algarve, fiz um curso de massagem, pensei ainda era tão jovem na altura que vou estudar mais massagem. E o meu pai falou-me no curso de 5 anos e meio na Índia, e a minha mãe disse assim, não, 5 anos na Índia, 6 anos nem pensar. Então eu fui para a Índia fazer um curso de 3 meses da Ayurveda, de técnico da Ayurveda, e o facto é que não me chegou, porque é tanto, a Ayurveda dá-nos tanta coisa, é tão interessante que eu disse assim, não, isto vai ser algo que tem que ser feito realmente. Então eu fiquei, não voltei passados os 3 meses para Portugal, e fiquei, estudei lá os 5 anos e meio, 6, e desde então eu terminei os estudos há 9 anos e voltei para Portugal. Eu tenho estado a dar consultas, palestras, workshops, aquilo que, pronto, para divulgar a Ayurveda da melhor forma possível. E é assim, é um bocadinho da minha história. Isso é o que foi muita coragem para uma mulher estudar na Índia, diferente cultura, hábitos, forma de ensino. É preciso coragem e resiliência. Eu lembro-me que o primeiro ano, um, a minha família, os meus amigos mais próximos diziam muitas vezes, Vina, volta para casa, deixa os estudos aí, tu podes continuar aqui a estudar. E algo me dizia no meu coração que era aquilo. Era aquilo. Não fazia sentido eu largar. Mas sim, a Índia tem os seus desafios. O estado onde eu estudei, que é Gujarat, é um estado, pronto, que é preciso realmente aguentar. Há pessoas que não aguentam, mesmo homens, mas principalmente mulheres. Eu lembro-me de ter colegas que elas acabaram por não continuar. Mas eu, para mim, sempre foi, nunca duvidei de que era aquilo que eu queria fazer. Pronto. E cá estou.
E tens assim alguma história de algo positivo, um momento ou que tu tenhas parado e tivesse a ver algo e que gostasses de partilhar? Sim, eu lembro-me que houve um momento, eu estava a viajar sozinha. Aquilo era uma viagem de 9 horas, curva contra curva. E eu tive a sorte de entrar no autocarro e já não havia lugares, 9 horas em pé. E o senhor disse-me, vai se sentar ali, que era o lugar dele, do Ticketman. E, e eu disse, então e o senhor? E ele, vai, sente-se. E eu fui. E depois no caminho ele sentou-se ao meu lado, que é uma coisa que na Índia, pronto, mas eu pus-me assim numa posição confortável. E ele também era um senhor que respeitava. E eu só dizia assim, que sorte, isto é uma sorte muito grande, porque eu olhava para trás e tinha um autocarro cheio de pessoas em pé, pessoas idosas, crianças, tudo. E eu agradeci tanto aquela sorte de conseguir passar 9 horas sentada, curva contra curva, mas o ar era puro, era em montanhas. E lembro-me dessa felicidade de eu sentir a sorte e que apesar de tudo, na simplicidade, não é? Uma pessoa consegue encontrar, é muito mais fácil, diria eu, encontrar essa calma ou essa paz ou a felicidade nas coisas simples do que quando, sei lá, quando vamos ver um filme. Há tantas coisas que nós fazemos no dia a dia que nos puxam para fora. E ali foi algo muito interno, desse agradecimento do momento. Pronto, faz sentido? Isto que Faz partilhei contigo. sentido, muito, é uma partilha, muito obrigada. Uhum. Olha, Vina, e o que é ser, para as pessoas que não percebem muito bem, e eu própria também só percebi porque passei um bocadinho da parte das consultas, mas o que é ser médica de medicina ayurvédica? Então, um médico mesmo, o qual nós na Índia chamamos de Vaidya, é uma pessoa que estudou os 5 anos e meio, ok? Que fez o BMS, que é Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, ok? Uhum. Depois disso ainda há o Master, o mestrado, há a pós-graduação, pronto, é como medicina, ok? Agora, é diferente de quando nós fazemos um curso de 1 ano ou de 2 anos da Ayurveda, ok? Aqui nós vivemos a Ayurveda todos os dias. Eu estou no hospital todos os dias, praticamente, não é? Então, isso é o que é um médico Ayurveda que estuda todos esses anos para ser. E para quem não sabe o que é Ayurveda, o que é Ayurveda? Ok, então a Ayurveda é algo que eu diria que todos nós pomos em prática mesmo não sabendo, ok? É uma combinação de 2 palavras em sânscrito, que é Ayur, que significa conhecimento, não, Veda significa conhecimento, Ayur significa vida, então é Uhum. conhecimento da vida, ok? É, por exemplo, quando nós estamos sentimos que vamos ficar adoentados, sentimos o nosso corpo e percebemos, eu vou fazer um jejum, ou eu vou comer coisas muito mais leves, por exemplo, ok? Ou eu estou para ficar constipado e eu vou beber um chá de gengibre, se for isso que me faz bem. Ou a utilização de especiarias, ou acordar e ter pensamentos que nos fazem sentir bem, não é? Isto faz parte da Ayurveda e nós utilizamos isto de certa forma, não é? Mesmo não sabendo. Então, a Ayurveda é isso, é o conhecimento da vida e é algo muito específico para cada um de nós, porque as nossas vivências são diferentes, e a emocionalidade de cada pessoa também é diferente. Então, é algo muito pessoal de como é que vamos utilizar a Ayurveda no nosso dia a dia para cada um de nós, não é? Porque mesmo, vamos imaginar, gêmeos, mesmo tendo a mesma vivência, a sua emocionalidade é diferente, a forma de estar também vai ser diferente.
E então o tratamento também vai ser diferente, não é? Então podemos dizer que é uma cura natural? Ou se calhar em vez de uma cura pode ser o encontro a um equilíbrio, ok? Que nos faça sentir, ter um estilo de vida mais equilibrado, mais saudável, para nós vivermos uma vida longa e saudável, que esse é os objetivos da Ayurveda. Porque no fundo a doença vem quando nós estamos em desequilíbrio. E aqui o caso, como tu disseste, é encontrar este equilíbrio. Exatamente, sim. E esse equilíbrio depende sempre de pessoa para pessoa. Mas é engraçado que eu lembro-me de perguntar na nossa primeira consulta, que era um dos mitos que eu tinha, que percebi que era um mito, que era que só funcionaria de forma de prevenção. E eu própria percebi que não, porque a mim ajudou-me. Então é muito mais do que isso, não é? Sim, é muito mais. Eu tenho situações, eu diria, eu tenho dois tipos de pacientes. Um que vem pela prevenção, okay? Que quer uma que eu oriento a nível de estilo de vida, o que comer, o que fazer para se sentir melhor. E muitas vezes, mesmo esses pacientes, a gente em conversa vai descobrindo ou percebendo certos pontos que é preciso ir tratando, ok? Depois, tenho aqueles pacientes que realmente têm uma patologia e precisa de ser tratada, tá? Por exemplo, síndrome do cólon irritável. Ainda há pouco tempo tive uma paciente que tinha cólite ulcerosa, azia, candidíase, que é muito frequente, insónias também, ou a depressão, não é? Não sei, há tantas coisas. Mas pronto, são algumas das patologias que eu agora me estou a lembrar que têm bons resultados. E como é que, eu depois até posso falar, eu própria como é que fiz, mas normalmente como é que tu aconselhas, no fundo, a conjugar a nossa medicina com a medicina ayurvédica? Eu diria, depende-se muito do paciente e depende daquilo também que a pessoa quer. Por exemplo, ainda no outro dia tive pacientes que tinham 75, mais ou menos, e eles tomavam medicação alopática para colesterol, para tensão arterial, ok? E são eles, de certa forma, são eles que decidem se querem retirar, ir reduzindo ou não. Há situações que eu não proponho, ok? Reduzir medicação química, dependendo há quantos anos é que a pessoa toma. Portanto, há vários fatores que eu tenho sempre em atenção. Há pacientes, no entanto, que vêm exatamente para retirar, por exemplo, antidepressivos. Então a gente faz para ir retirando. E aí já tive bons resultados. Ou para retirar medicação de tensão arterial alta. Também há bons resultados. Ou para tiroides, ok? Portanto, é possível fazer isso porque eu acredito que uma patologia não tem que ser sempre para o resto da vida, ok? Por exemplo, se nós temos problemas de tiroide, há que ver a causa e tentar fazer com que a tiroide volte ao seu equilíbrio. Ter sempre em atenção que é um ponto fraco, entre aspas, não é? Da pessoa. Então é preciso ter mais cuidado com nesse aspecto. Mas essa é uma parte, não é? Que é a utilização de químicos. Depois, há certas situações que a pessoa já vem com exames e assim, por vezes eu vejo, por vezes não. Por exemplo, quando há um paciente que vem com diagnóstico de fibromialgia, muitas vezes eu digo, eu não quero saber esse tipo de diagnósticos, eu quero perceber o que é que a pessoa sente e de onde é que vem, o que é que tipo de pensamentos tem, que tipo de emoções, como é que foi a infância da pessoa. Isso sim é que me interessa. Agora, e o tipo de dor? Agora, muitas vezes o diagnóstico em si alopático
nem sempre me interessa tanto, ok? Pois depende sempre de situação para situação. Mas quando há aqueles exames de infertilidade, por exemplo, e a gente acaba por perceber a causa, porque a pessoa não consegue ter filhos, isso pode sempre ajudar. Eu acho que é importante também complementar, não é? Sempre que possível, se nós pudermos complementar as coisas, ótimo. Okay? Então podemos dizer que para além do tratamento dos sintomas, também vamos mais à causa também, não é? Esse é sempre um grande objetivo, é ir mais à causa do que ao sintoma, porque o sintoma, o que é que o sintoma vai fazer? Se nós só tratarmos o sintoma, nós vamos ficar dependentes de medicação o resto da vida, não é? Porque nós estamos a tratar um sintoma. Se nós formos à causa e nós a conseguirmos tratar, ok? Então aí conseguimos eliminar a causa. E ao eliminar a causa, nós vamos deixar de ter sintomas. E automaticamente nós deixamos de ter a necessidade de depender de medicação, seja ela química ou natural. Okay? Eu lembro-me de ter pacientes que chegam com um saco de medicamentos naturais. Eu digo assim, não é isto que nós queremos. Isto é uma máquina aqui dentro de dependência de coisas, não é? E mesmo dizendo que é natural, que é uma planta, não deixa de ser algo externo, ok? Que é bom utilizar de uma certa forma, mas não ficar dependente. Faz sentido? Faz sentido, claro, sim, sem dúvida faz sentido. Mas, por exemplo, os pacientes que vêm ter contigo, achas que também existe uma necessidade também de nos conhecermos melhor, como o nosso corpo funciona, os pensamentos? Existe um bocadinho também, achas que esse cuidado vai havendo nos teus pacientes? Uhum. Sim, isso é uma coisa que eu tento implementar bastante, que é a pessoa começar-se a conhecer melhor, a respeitar o seu corpo, a perceber como é que o corpo funciona, a mente. Claro que depois depende de paciente para paciente, não é? E do caso. Mas daí depois eu ter feito o programa, não é? Descobre a ser mais saudável, que ajuda exatamente nesse sentido. Em consulta, nós fazemos isso consoante a situação. Por exemplo, se eu tenho um paciente que eu sinto que come muito mais do que aquilo que precisa, ou muito mais vezes, ou tem aquela ideia de que tem que comer de 3 em 3 horas, então eu acho que é muito importante nós sentirmos o nosso corpo mais do que fazer consoante aquilo que nos foi impingido pela sociedade, que é essencialmente uma sociedade de consumismo. Não é? Temos que perceber que hoje em dia o consumo excessivo existe, tanto de comida como de roupa, como de casas, como de objetos numa casa, não é? Então, terem atenção a esse fator. Então, no outro dia eu tive uma paciente grávida, que ela sempre teve aquela coisa de perder peso, sempre, desde os 20 anos, ela tinha 29, que andava em nutricionistas e assim. E ela chegou ao momento que me perguntou, então e quantidade? Que quantidade é que eu devo comer? Eu acho que era de frutos secos. E eu digo-lhe assim, então imagino que eu lhe digo que pode comer uma tâmara, vai ficar satisfeita? E ela, pois, então imagino que eu lhe vou dizer para comer 5 tâmaras, mas só se sente satisfeita com 2 tâmaras. Vai comer as 5 tâmaras? Pois realmente, não é? Então, se a pessoa se focar muito naquilo que os outros dizem e não sentir o seu corpo, é quase como pôr a responsabilidade no outro. Isso é tão mais fácil, não é? Mas depois a gente deixa de se conectar connosco. E eu acho que é muito importante essa conexão connosco próprios. É engraçado que a Vina mencionou isto do curso dela, Descobre a Ser Mais Saudável. Eu, por acaso, como fiquei fã do trabalho da Vina, também fiz o curso e adorei, porque tem muito esta componente de nós compreendermos como é que funcionamos, de reflexão, de percebermos um bocadinho só as bases da Ayurveda. Por exemplo, como é que
há partes em que como é que o que comemos, que emoções é que temos, e isso é muito engraçado porque normalmente nós não estamos habituados a vermos isso, a observarmos isso, a percebermos realmente as nossas emoções ligadas aos espaços, ao que comemos, aos nossos hábitos. Isso realmente é muito importante, esta consciencialização de nós, porque assim é que percebemos também como é que podemos lidar connosco, não é? Se há um dia que estamos mais irritados, como é que podemos lidar, aceitar essa irritação e como é que podemos lidar com ela, digeri-la, digamos. Exatamente, sim. É isso. Olha, Vina, e da curiosidade, quais são aqueles rituais que tu tens de manhã ou à noite que tu sentes que te ajudam a ti, não é? Porque cada pessoa é diferente, mas que te ajudam a ti. Olha, eu de manhã, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu adoro ficar na cama, se eu pudesse ficava muito tempo, mas eu gosto muito de conectar ou acordar com o meu intestino, ok? Com a minha digestão e perceber como é que está a digestão e principalmente o intestino, no sentido de o pôr a funcionar para depois conseguir evacuar. Porque eu acho que é muito importante nós evacuarmos todos os dias e de manhã. E por vezes de manhã é aquela altura em que é tudo, vamos lá fazer coisas, não é? Tudo muito rápido, e não nos damos esse tempo de fazer com calma. Então eu tenho esses momentos em que o despertador vai tocando, mas é aquele momento em que eu sinto, okay? Sinto como é que está o corpo. E depois eu bebo bastante água pela manhã. Acho que é bastante importante assim. Eu vou bebendo 2, 3 copos de água antes de comer, porque eu não acordo logo com fome. Aquelas pessoas que acordam esfomeadas e é a primeira coisa que têm que fazer, e eu acho que isso deve ser respeitado. Eu, no meu caso, eu acordo, preciso de tempo para o corpo começar a funcionar, apesar de eu ter esses minutos, não é? Depois começar a fazer as coisas. Mas é tudo com muita calma para mim de manhã. E então essa água ajuda-me também a ir limpando logo pela manhã. Depois há pessoas, já agora vou falar, não é? Que há pessoas que passam a manhã toda sem comer. Por exemplo, o meu filho é assim, o meu pai é assim, a minha irmã, portanto, passam e ficam até à 1 da tarde, ou meio-dia, ou 1, muito bem sem comer. Então não é que seja bom para toda a gente aquilo que eu faço, que é acordar, sentir, quer dizer, sentir o intestino, eu acho que, ou a digestão, acho que é sempre importante, pelo menos uns minutinhos. Mas depois, ou comer, ou não comer, ou beber a água, isto depois depende de pessoa para pessoa. Isto é o que a mim me faz sentir bem. À noite. À noite depende, ok? Depende, se eu estou muito cansada, é deitar e pronto. Mas eu antes de adormecer gosto de sentir o corpo, ok? E de perceber como é que tipo de emoções é que eu estou a ter, ou é que eu tive durante o dia, ou que tipo de pensamentos, são pensamentos calmos, são pensamentos agitados, se eu me consigo focar, porque muitas vezes há aquela dificuldade em focar, por exemplo, no meu coração. É um tipo de meditação que eu faço também, que é focar no coração, dizer que o coração tem uma boa energia, ou sentir luz, ou algo assim do tipo que nos faça sentir mais calmos. E por vezes nem sempre isso acontece. Então essa parte de observar a mente, o quão focada está, ou que tipo de sentimentos tem, isto é o que me faz sentido fazer antes de dormir e relaxar. Sentir também os músculos, assim, um a um, a relaxar. Mas normalmente, por exemplo, imagina, tens cuidado em preparar-te, pronto, ao acordar tens aquele tempo que tu já sabes que demoras o teu tempo. À noite tu também te daste algum tempo para ti? Às vezes sim, é como eu te disse, depende da noite. Por exemplo, quando tenho curso, porque eu dou cursos e também recebo.
Então, quando é assim, nem sempre acabo por ter esse tempo para mim. Mas pelo menos esses 10 minutos antes de dormir eu tenho para mim, que é exatamente o sentir e o parar e o acalmar, independentemente de ter curso ou não, ok? Depois, claro que há aquela parte da automassagem, que também é sempre possível, que é possível eu também faço, com os óleos essenciais, que depende de pessoa para pessoa, que óleo, não é? Que óleo essencial e óleo base também a utilizar. Isso também, pronto, é algo que eu sugiro e que às vezes faço. Eu não faço todos os dias. Não, à noite, não costumo fazer todos os dias. Não. E estás atenta conforme as estações, daquilo que comes, como te sentes, também é algo que estás atenta? Sim, sim. Por exemplo, os alimentos, eu prefiro comer alimentos da época e locais, ok? Quando vou ao supermercado comprar, vejo sempre de onde é que vem, de onde é que vem a fruta e os legumes, e prefiro sempre que seja português. Um, mas sim, eu sinto, por exemplo, agora que estamos a começar o verão, nós no verão expandimos muito mais, não é? Há muito mais comunicação, há muito mais, somos muito mais extrovertidos. E no inverno começa ali o outono e começa a acalmar, as coisas começam a ficar muito mais dentro, nós ficamos mais tempo dentro de casa, não temos tanta vontade de sair, no verão não, até à noite. Aliás, vê-se isso nos países tropicais e nos países frios, não é? Eu lembro-me na Índia, no verão, as cidades estavam cheias de gente à noite, as pessoas não conseguem dormir com o calor. Então, muda bastante as estações do ano. Está bem. Olha, é verdade, tu mencionaste a Índia e eu esqueci-me de dizer. No fundo, esta é a medicina que é, digamos, a medicina oficial lá na Índia, correto? É a medicina tradicional da Índia, sim, exatamente. Hoje em dia já há muito, a medicina alopática é bastante forte, ok? As pessoas hoje em dia querem coisas rápidas, querem tudo para ontem, querem deixar de sentir dor de cabeça sem perceber porque é que a têm, não é? Portanto, este fator de rapidez faz com que muita gente procure a medicina alopática e só depois, quando não funciona, é que vão para a medicina ayurvédica. Mesmo que isso está a acontecer cada vez mais, infelizmente. Vamos ver, mas sim, é uma medicina da Índia. No entanto, Mas, sim, diz. diz, No mas estavas entanto, a eu dizer, no diria entanto. que funciona para todo o sítio, porque a base acaba por ser a mesma, ok? Na Índia têm comida indiana, e quando eu vejo workshops de alimentação ayurvédica, não é alimentação indiana, são coisas completamente diferentes, ok? No entanto, eu quando faço workshops de culinária, eu falo das especiarias, eu falo de como é que os podemos utilizar, e como é que os indianos também utilizam, mas nunca me esqueço dos pratos portugueses e daquilo que há em Portugal. No entanto, eu não cozinho carne nem peixe, até é sempre vegetariano, mas depois quem não é vegetariano faz, faz à sua maneira, com carne, com peixe. Mas, por exemplo, então, mas é engraçado, por exemplo, por a minha experiência, eu passada uma semana comecei-me a sentir melhor, comecei a sentir diferenças. Mas cada pessoa é diferente, não é? Olha, eu lembro-me de ter situações que funcionam quase na hora. Não, se calhar tu até experienciaste quando fazes a massagem, a automassagem à noite, dormes muito melhor. Isso é na hora, Sim, não é? É sim, quase como a não. gente tomar um medicamento para dormir, só que em vez de tomar um medicamento para dormir, nós estamos a conectar-nos connosco, não é? Eu tive uma paciente não há muito tempo, que ela já há mais de 20 anos, que tinha aftas na boca. Nunca conseguiu resolver. Quando o marido me ligou, ele quase que chorava a dizer: ela não fala, ela está muito aflita. Portanto, percebia-se mesmo
porque havia sofrimento ali há muitos anos. Então eu via, alterei as coisas, ok? E eu havia passado um mês e ela disse, eu tenho uma afta, em 20 anos eu nunca tive a minha boca tão bem. Então, isto foi passado um mês, mas eu sei que ela em pouco tempo sentiu alterações. Então isto são, muitas vezes a gente pensa que por ser natural, por ser alternativo, que demora tempo. Não, nem sempre tem de ser assim. Pode ser muito rápido. Os resultados podem ser realmente rápidos. Depende de situação para situação, obviamente. Ok? Mas não. Mas olha, mas sabes uma coisa muito engraçada? Eu partilhei a minha experiência porque realmente para mim foi um impacto muito grande. E eu imagino aquelas pessoas, e hoje em dia eu durmo bem, mas aquelas pessoas que não dormem bem, e não dormem durante anos e anos. Então eu conheci uma senhora que ela disse isso, que tomava medicação, e eu contei-lhe a minha experiência contigo. E ela não queria acreditar, ela, não é possível, eu já tomo medicação há tanto tempo, tratamento tão simples, não é possível. Então ela quase que não queria acreditar como era possível, porque já tinha tantos anos experimentado tanta coisa, mas tanta coisa mais a nível de químicos, não é? Que para ela era difícil aceitar uma outra realidade. E realmente, pronto, isto de termos no fundo uma mente aberta e experimentarmos de coração aberto, também às vezes é necessário. E é importante, porque é assim, se nós também não acreditamos, então acaba por não fazer sentido, não é? É preciso acreditar naquilo que se está a fazer. E a medicina ayurvédica funciona para certas pessoas, a medicina tradicional chinesa para outras, ou complementam-se a naturopatia, a homeopatia e a alopatia, ok? Portanto, as medicinas, elas podem-se todas complementar e é muito interessante quando há essa abordagem, ok? De se conseguir complementar da melhor forma possível. Vamos imaginar que temos um paciente com enxaquecas muito fortes, ok? Precisa de um químico, porque está a passar muito mal, ou então com depressão profunda, que chora e que está. Então, mais vale ir para o químico, não é? Mais vale, naquele momento de grande sofrimento, algo que seja rápido. Quando me dizem assim, os químicos é terrível e deve-se tirar logo. Não, eu não concordo com isso, ok? Eu acho que há momentos em que é necessário, há momentos em que não vale a pena a pessoa estar a sofrer tanto, ok? Mas isso é um momento. Depois disso, é perceber a causa, perceber o que mudar no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia, para que a situação não se repita. E é aí que eu acho que as medicinas alternativas se podem entrar, que é vamos mudar o estilo de vida para realmente tratar, ok? Realmente para equilibrar a pessoa. Porque eu não gosto de ter pacientes dependentes de mim. Eu digo isso várias vezes. Chega a um ponto, olha, agora há pacientes que vêm assim de X em X tempo porque se sentem bem e gostam de uma opinião. Tudo bem. Ou vêm uma vez por ano. Okay? Isso é uma situação. Agora, chega a um ponto que eu digo assim, olha, agora já está tudo bem, já não precisa de voltar. E as pessoas muitas vezes ficam assim, mas tipo, já não volto mais. É quase como se perdessem um bocadinho o chão porque gostam dessa parte de estar com outra pessoa e de se sentir apoiados. Mas a pessoa precisa de encontrar nela própria esse apoio. Eu acho que muitas vezes é isso que nos esquecemos, ok? Que é, em vez de depender tanto do médico, de um professor, de coisas externas, perceber e encontrar esse nosso equilíbrio e estabilidade emocional. Eu acho que isso é muito importante. Por isso é que eu digo, muitas vezes eu digo, vou vê-lo X vezes e depois não quero ver mais. Mas é engraçado uma coisa que tu mencionaste, que realmente nós chegamos a determinado ponto, seja, sei lá, ansiedade ou depressão ou outra doença qualquer, e realmente o aceitarmos que temos que mudar alguma coisa na nossa vida. Ou seja, pode ser na parte de comportamento, alimentar, o que seja, realmente aceitarmos,
ok, isto apareceu porquê e o que é para eu estar atento e o que é que eu tenho que mudar e aceitar que realmente o mudarmos alguma coisa na nossa vida ou abrandar o ritmo ou aceitar que temos que fazer de forma diferente, não é? Pronto, no fundo é termos essa observação e percebermos isso, porque muitas vezes, ok, nós estamos a tomar o químico e como tu disseste, está tudo bem naquela zona de sofrimento e sair dali e conseguirmos, mas realmente se não fizermos nada para depois irmos ao equilíbrio, na verdade vamos ficar sempre dependentes daquilo porque não mudamos mais nada na nossa vida, não é? Uhum. Eu lembro-me de ter uma paciente com cancro. Penso que ela era advogada, era assim, pronto, tinha muito trabalho. Via-se que era uma mulher com muito trabalho e muito boa no que fazia. E ela teve cancro a primeira vez e depois teve um filhote e quando eu a conheci o cancro tinha voltado. E eu disse claramente, se não abrandar, não há nada, nem que eu possa fazer, nem que a quimioterapia ou rádio possa fazer, nem as cirurgias todas. É preciso abrandar. E se isso não acontece, então é simples, isso é o corpo a manifestar claramente que algo, de uma forma excessiva, não é? De uma forma forte, que algo tem que mudar. E aí está, é que os cancros, que é algo tão comum, não é? Hoje em dia, que acontece bastante, é exatamente o corpo a dizer, algo tem que mudar. E as pessoas não querem, não é? Há essa parte do, não, mas eu sou assim. E nós não somos assim. Nós estamos a mudar todos os dias, não é? Nós mudamos até na mesma hora. Vamos imaginar, antes de comer, nós temos fome, há aquela vontade de comer. Enquanto comemos, nós estamos a digerir, é o fogo que está a funcionar. Depois de comer, nós ficamos mais molentos, nós estamos satisfeitos, há aquela, não é? Então há mais a terra, aquela parte do. Então, até nesses momentos, nós estamos sempre a mudar. E o budismo fala muito disso, não é? A mudança e o sofrimento que a mudança nos traz. Não, a mudança ajuda-nos a evoluir, ajuda-nos a perceber um monte de coisas. E eu lembro-me no meu trabalho, não há muito tempo até, eu não estava contente onde estava a chegar, eu não estava a chegar ao número de pessoas que eu queria, porque eu a esse nível faço as coisas com bastante calma, então, mas eu queria mais e, e eu tive que me atirar para o outro lado, ok? Eu tive que sair da minha zona de conforto para chegar onde eu queria, continuar a ser um percurso, não é? Mas se nós ficamos sempre na zona de conforto, isso é quase como estagnar. E, e nós, quando estagnamos, guardamos muita coisa no nosso corpo de diferentes formas. E depois aparecem patologias que a gente não sabe de onde é que vêm ou porquê que vêm. E muitas vezes essas patologias são gavetas emocionais que nós vamos pondo assim de lado em vez de as observar. E pronto, depois as coisas vêm ao de cima de diferentes formas. E a vida é movimento e às vezes também esquecemos com frequência que realmente que só temos esta vida, não é? Porque às vezes, pronto, temos tantos sonhos e é bom e há objetivos, mas depois esquecemos que só temos mesmo esta. E olha, Vina, e agora que estamos neste início de verão, tens algum conselho que possas dar assim às pessoas? Porque no fundo fomos do inverno e depois teve aqui uma transição um bocado vai, não vai, primavera, quer dizer, destes lados, não é? Porque aí no Algarve está mais estável, aqui para o norte. Tens algum conselho, sei lá, que as pessoas possam fazer quando existe transição de estações, digamos? Ok. Ainda por cima este ano, mesmo aqui no Algarve, às vezes chove, em Monchique acho que choveu imenso, não é? Em junho, estamos a 22 de junho, não é nada comum. E isto causa muita instabilidade. Então ontem eu escrevi sobre isso, instabilidade física e instabilidade emocional. E essa instabilidade está relacionada com vata, com movimento, não é?
com pouca calma. Então aquilo que eu sugiro é a pessoa, aquilo que falamos já há bocadinho, ok? Que é, em vez da pessoa fazer consoante aquilo que nos é dito, sentir o corpo, conectar-se, conectar-se com ela própria. Eu acho que isso é muito importante, em vez de estar, por exemplo, em TikToks, que é uma coisa muito frequente hoje em dia, ou máquinas, ter aquele momento em que se consegue parar. Eu lembro-me de ter um amigo que me diz assim, eu quando viajo, muitas vezes ou estou a trabalhar, a responder a e-mails ou assim, ou não faço nada, eu não ouço música, não... eu disse, eu não aguentava 3 horas sentada a fazer nada, não, é preciso ouvir música, ou ler, ou ver um filme, e eu acho que essa parte do parar e de nos escutarmos é muito importante. É muito importante. Muito mais importante do que estar sempre a ver e a fazer. Porque isso é aquilo que a sociedade está habituada a fazer, produzir. O tempo parado não é tempo a produzir. E eu diria, o tempo parado é muito mais produtivo emocionalmente. Nós nos conectamos. Deixamos de ter menos gavetas para tratar, não se sabe quando, e observamos. Faz sentido? Faz sentido parar e nos escutarmos, e que quando estamos parados é mais produtivo emocionalmente. Sim, exatamente. Olha, que entrevista fantástica, eu adorei. Para terminarmos, eu queria te fazer mais uma pergunta assim pessoal, que é: que conselho darias à Vina pequenina, à tua Vina criança? Que conselho é que darias hoje a ela? Ah, a Vina criança. Ah, ah, A criança também pode dar um conselho à adulta. claro, Se ela estava aqui a quiser. pensar. Bonita. A Vina criança. A Vina criança precisava de ser. ah, Aliás, eu diria hoje, a Vina criança diz hoje à adulta: continua a parar, que o que tu precisas é de muita calma, ok? Isto é o que eu me digo muitas vezes, porque eu em criança, eu era uma criança muito calada, muito reservada, e, e eu preciso exatamente desse tempo para digerir. E às vezes a vida não nos deixa, não é? Não é que não nos deixe, mas há sempre muita coisa para fazer. E há momentos que eu digo assim: eu preciso de uma tarde em que o telemóvel fica de lado e eu tenho momentos para mim. Então, aqueles 10 minutos ao acordar e ao deitar, muitas vezes a mim não me chegam. E isto é o que eu me digo, é o que a minha criança interna me diz. Vai com calma, Vina. Então, com toda a calma, muito obrigada hoje por estares aqui, pelo teu tempo aqui, por partilhares um bocadinho das tuas histórias, da tua experiência. Foi muito bom. Obrigada. E espero que as pessoas que estão a ouvir, que tenham gostado tanto como eu de estar aqui, e que já sabem que eu tenho a certeza, muito engraçado, se forem a uma consulta com a Vina, ela é esta pessoa aqui que doce e muito assertiva, muito direta, diz aquilo que pensa, mas também com um toque doce. Obrigada. Que é muito bonita esta conjunção. Olha, muito obrigada e um beijinho muito grande. Obrigada às pessoas que nos estão a ouvir e até à próxima. Um beijinho. Obrigada. Até a próxima.